Qual que é o assunto do vídeo de hoje? O assunto é o seguinte: propósitos do livro de Marcos, ou seja, do Evangelho de Marcos. Isso porque eu estou construindo uma playlist sobre o Novo Testamento, utilizando este livro de teologia aqui do Ensinai. E de forma bem básica, né? E aí eu já comecei então a observar o que esse livro aqui traz sobre o Evangelho de Marcos. E hoje, o vídeo anterior foi sobre data e lugar, e hoje eu quero saber então sobre os propósitos. Vamos ver o que é que o livro tem a nos dizer sobre isso. Uma das prioridades do Evangelho de Marcos era preservar a igreja. Os temas tratados em Marcos eram peculiares aos cristãos da sua geração e são pertinentes a esta também. Informa-nos também que o Evangelho de Marcos era um dos meios de se preservar a história de Jesus depois da morte da primeira geração de cristãos, como Pedro. E apresenta outras considerações. Marcos escreveu para dar ânimo aos cristãos para que eles perseverassem como discípulos fiéis, particularmente na crise da perseguição. Marcos incentivou os cristãos a darem seu testemunho de coragem. O chamado dos primeiros discípulos veio com a promessa de Jesus de fazer eles pescadores de homens. Marcos incentivou os irmãos a confiar nas promessas de Jesus. Sua obra pode ser chamada do Evangelho. Isso aqui é interessante. Pode ser chamado do Evangelho das histórias inconclusas. Com frequência ele aponta para promessas que se cumpriram apenas fora da história do que ele narra. Por exemplo, João falou daquele que, abre aspas, batizará com o Espírito Santo. De acordo com Gundry, Marcos, por sua vez, não faz referência alguma aos antepassados de Jesus. Seus leitores gentios, à semelhança da maioria dos leitores de hoje, pouco interesse teriam pela genealogia de Jesus. Interessante. Então esse aí foi o assunto do vídeo de hoje, os propósitos do livro do Evangelho de Marcos. Foram 3, né? Dá uma olhada no último vídeo que eu gravei sobre Marcos, data e lugar, que gira em torno do ano 60, 70 depois de Cristo. Valeu! E assim foi-se mais um vídeo sobre o Novo Testamento, especificamente sobre o Evangelho de Marcos.